problemas que nós vemos na igreja atual hoje, na igreja moderna, é a questão da antropologia bíblica. O que é isso? A antropologia é uma disciplina que estuda o homem, qual a sua condição, qual o seu estado. E enquanto nós não entendermos isso à luz da Bíblia, vai dar sempre a ideia de que Deus é injusto, que Deus não está me ouvindo, que Deus está deixando faltar alguma coisa para mim, que Deus não quer nada comigo, quando na verdade eu e você precisamos entender que quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, o pecado entrou no mundo e nos corrompeu por inteiro, 100%. A partir daí, eu e você não merecemos nada, absolutamente nada de Deus, e Deus não nos deve nada. Tudo que Deus faz para você e por mim, Ele faz porque Ele é bom, Ele faz por graça, Ele faz por misericórdia, e eu e você temos que entender isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo para ele: olha, quando eu fui até vocês, eu fui com esse propósito, de pregar para vocês o Cristo crucificado. Eu quero dizer para você que, embora tenha se passado tantos anos, a necessidade continua sendo a mesma. Por que cada vez mais nós vemos uma sociedade corrompida? E preste atenção, você que me assiste agora. Por que nós vemos uma sociedade afundada no pecado, na prostituição, na idolatria, no homossexualismo, na bebedice, na jogatina? Por que nós vemos uma sociedade afundada no pecado? De quem é a culpa? Bom, essa culpa, ela é uma culpa de mãos dadas. Primeiro, que muitas igrejas são culpadas, visto que não têm levado a mensagem da cruz. A proposta da maioria das igrejas é resolver o problema das pessoas aqui e agora. Então você está desempregado, venha na segunda-feira, porque nós vamos orar para que a porta se abra. Você está doente, venha doente, que nós vamos orar para você ser curado na terça-feira. Nós vamos colocar Deus aqui na agenda para curar na terça-feira. Está com problema sentimental, venha no sábado, que nós temos aqui a terapia do amor, e todas as outras coisas que você vai ver. E não diz para as pessoas qual é a necessidade delas. O meu problema e o seu, ele não é uma dor que você sente, uma porta de emprego que fecha, um dinheiro que falta para você pagar a sua conta. Esse não é o nosso problema. O nosso problema está na nossa condição. Eu e você somos pecadores e precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus Cristo, precisamos saber que Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados, para que, ouvindo essa mensagem, eu e você tenhamos o nosso coração duro, rígido, quebrantado, e que eu e você possamos olhar para o pecado e fugir dele, como diz a Escritura, que nós devemos fugir da aparência do mal. É isso que nós temos que fazer. Essa é a mensagem que eu e você precisamos ter dentro de nós viva. Essa é a mensagem que nós precisamos resgatar. Não fazer da igreja uma escola de recuperação, de autoajuda, uma academia de coach, onde as pessoas querem ser motivadas. Não, a igreja é lugar de acolher pecadores. Nós somos pecadores, precisamos nos arrepender do nosso pecado, precisamos de um Salvador. Você tem que entender que o pecado é algo sério, é algo grave, e que você tem que fugir da aparência do mal, que você tem que correr do pecado, que você não pode viver uma vida errada e achar que é normal, porque fazemos parte de uma sociedade moderna. Não, as igrejas infelizmente estão sendo corrompidas pelo mundo. Veja que a cada dia que passa, as igrejas tentam deixar a mensagem mais atraente, e pintam os seus templos de preto, parece uma danceteria, e coloca cortina de fumaça, e jogo de
de luz para todo lado, e uma linguagem cheia de gíria, para ver se atrai o jovem, para ficar mais fácil. Irmão, entenda uma coisa, a Bíblia diz que o caminho que conduz à salvação é apertado, que a porta é estreita, e que são poucos que entram por ela. Não tem que facilitar nada para ninguém, porque o evangelho é duro mesmo. Deus não quer que eu e você permaneçamos do mesmo jeito. Jesus disse: vinde a mim como estáis. Ele não disse fique como estáis, ele disse venha como estáis. Ele aceita você entrando aqui como prostituta, homossexual, como um traficante, um idólatra, mas na medida em que você ouvir a verdade de Deus, você será liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é aquilo que nos contraria. Não, é normal mesmo, todo mundo faz isso hoje em dia. Não é normal, é contra a vontade de Deus, então nós somos contra também. Não se negocia princípios e valores. Deus é contra a prostituição, então nós temos que falar contra a prostituição. Deus é contra a idolatria, então nós vamos falar contra a idolatria. Deus é contra a corrupção, então nós vamos falar contra a corrupção. E tudo aquilo que Deus é contra, nós vamos falar, porque a única maneira de libertar o pecador é anunciando para ele a verdade. Eles eram inteligentes, eles eram sábios, haviam grandes filósofos, eles admiravam Aristóteles, Platão e todos os outros, mas nenhum deles podiam resolver o problema do ser humano. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: a mensagem que você precisa não vai sair da boca de um coach, não vai sair da boca de uma autoridade, não vai sair da boca desses grandes. A mensagem que você precisa, ela está no evangelho. Eu e você precisamos correr para a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque um dia eu e você teremos que prestar conta de tudo que nós fazemos, de tudo. Paulo disse que um dia todos, sem exceção, do maior ao menor, todos estarão ante o tribunal de Cristo, e você vai responder pelas suas obras, você vai responder pelas suas palavras, você vai responder pelos seus atos. Isso é muito sério. Ah, mas eu não posso me mudar, eu não tenho força para largar um vício, eu não tenho força para abandonar o pecado. Por isso que o meu lugar e o seu é aos pés do Senhor, porque quando nós estamos aos pés do Senhor, é Ele quem nos capacita. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Em Cristo eu e você somos feitos uma nova criatura. Ele transforma o nosso ser, ele transforma a nossa mente. Infelizmente,